Uma história de superação, fé e generosidade da pequena Kemily Carolina é o que você vai ver no programa de hoje. A deficiência visual não a impediu de crescer cheia de sonhos e de esperanças sobre o futuro. Seja encorajado e inspirado com esse bom motivo para viver que você vai conhecer agora. Esperança, fé e superação é o que você confere aqui a cada semana no nosso programa Você é um Bom Motivo para Viver. Afinal, nós temos bons motivos para celebrar a Deus. E hoje nós vamos celebrar com a companhia aqui da Tatiane, que é a primeira vez no nosso programa. Seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada, eu agradeço muito o convite. Que vai trazer toda a sua experiência como psicóloga, toda a sua bagagem para poder compartilhar com a gente aqui no programa de hoje. Muito obrigada, viu? E com ele, o nosso parceiro, amigo, já aqui de longa data, desde o primeiro programa. Você é um bom motivo para viver. Como que tem sido para você, Lucas? Conta pra gente. Ótimo, a gente vai sendo edificado com cada história, com cada programa. Fantástica a experiência. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vem para trazer uma bagagem, vem para trazer uma experiência, mas sai com a bagagem mais cheia ainda, né? Isso que eu falar, trago a bagagem e saio com a bagagem mais cheia ainda. Isso. E para mim também tem sido assim, né? De encher a bagagem de coisas boas. Às vezes aliviar minha bagagem também, que eu falo assim, gente, para que eu estou preocupada com isso? Por que eu estou carregando essa coisa? Com tantos bons motivos para viver que a gente tem e para poder celebrar com uma história de hoje, a Kemily Carolina, que você vai conhecer agora. Eu nasci deficiente visual, né? E a minha mãe, ela não teve condições de morar comigo, né? Aí o juiz me deu a minha guarda para minha avó. E hoje eu pratico esportes, pratico judô, atletismo, faço aula de flauta, o PEV. O que é o PEV? O PEV é a aula de mobilidade, onde a gente aprende a fazer as coisas. Hoje eu estudo lá no São Rafael. Já fui em um campeonato de judô, saí da faixa branca agora para a faixa cinza e já disputei em um festival, ganhei medalha de segundo lugar, ganhei de bronze, né? E também já fui na troca de faixa, né, de judô, que eu ganhei, que eu e todos os meus amigos ganhamos uma medalha grandona de ouro. E hoje eu tenho 5 medalhas, contando com as 2 de prata que eu ganhei no campeonato de atletismo. E eu sou representante do Superar, representante de Minas. Ela é uma representante de Minas, do Brasil e do mundo de superação. Ela merece mais do que uma medalha grandona no esporte, mas na vida, né? Dá para poder... Eu tive a honra de entrevistá-la no dia que ela veio compartilhar a história dela e dá para poder ver a força, a resiliência. Eu queria que vocês começassem falando para a gente como que a gente observa isso em uma criança, né, tão novinha ali. A gente já vê esse traço e essa realidade, mesmo com uma história de muitas dores, né? De muitas situações ali que ela precisou lidar. É a bagagem que a gente sai carregando, né? Que muitas vezes a gente se embola na vida com tanta coisa pequena, né? Tanto probleminha que a gente transforma num problema grande e a gente vê a satisfação dela contando, né? Não é aquela história ruim. Faz mais atividade física que muita gente aí que tem a mobilidade, a visão e o corpo todo funcionando assim dentro do que a gente prevê, né? Faz tranquila, fala com uma satisfação enorme, né? E a gente não percebe na fala dela assim que está sofrendo, que está se sentindo pior, né?
já nasceu assim, já vai se adaptando, né? Vai compensando com outros órgãos funcionando melhor, né? Provavelmente uma audição melhor do que a nossa, né? Tem outras capacidades. E ela vai levando tranquila, um suporte, conta, né? Narra a história direitinho, né? Conta ali as medalhas que ela já ganhou, a gente vê a satisfação, o orgulho que ela tem com essas medalhas. Ajuda a gente a refletir muito sobre a nossa vida, né? Sobre o que a gente chama de problema, né? A gente às vezes começa a relatar problemas, começa a reclamar de determinadas situações que a gente começa a ver que não é tanta coisa assim, né? A gente tem muita coisa e a gente tem que buscar satisfação na vida que a gente tem. E o nosso corpo, ele é programado para ser adaptável desta forma? Tem uma diferença em uma pessoa que nasceu com a deficiência visual ou outra deficiência, ou a pessoa que por alguma razão passou a ser uma pessoa com deficiência? Ah, tem, porque depois quando você se acostuma, né? Você já se acostuma a fazer tudo enxergando, né? Imagina acabar a luz aqui, a gente fica completamente perdido, né? Sai todo mundo um trombando no outro, né? Tem gente que vai começar a ter fobia, começa a gritar com medo, né? E a pessoa, ela não, né? Nunca teve como se adaptar com a visão, né? Então, já nasceu, já foi se acostumando. E a gente se adapta muito bem às situações, né? Às vezes a gente vê pessoas narrando histórias, né? E a gente fala, caramba, né? Como que alguém consegue viver numa situação dessa? Só que a gente vai se adaptando, a gente vai se acostumando, né? A gente vai se adaptando ali àquela condição e a gente não fica ali sofrendo para sempre com a mesma coisa, né? A menos que demande um tratamento, né? A menos que tenha alguma outra condição ali por trás. Mas o que a gente espera é uma adaptação, né? Independentemente do que nos aconteça, o que a gente espera é que haja uma adaptação, que a gente consiga absorver aquele problema, aquele acontecimento e continue a viver bem, né? O que a gente espera, né? De uma forma saudável de viver, de um funcionamento psíquico adequado. Biologicamente, doutor Lucas, antes de eu passar para a Tati, essa compensação que o senhor citou para a gente tem a ver com usar os outros sentidos? Como que funciona isso? É alguma forma dela ver sem ser por meio da visão, mas por uma percepção, pela escuta, pelo tato? Sim, vai. Como não tem como compensar pela visão, os outros acabam se desenvolvendo mais, né? Eu lembro que quando eu era criança, na minha casa tinha um piano e ia um senhor para afinar o piano. Ele batia, eu escutava sempre, desde a primeira hora à última, eu escutava sempre o mesmo som, né? E ele falou, afinou, não, tá todo desafinado. Eu falei, tá a mesma coisa, né? Tá a mesma coisa. E ele afinava, ele era deficiente visual, né? Ele era cego e ele que afinava, apertava, ele mexia ali e via uma diferença. E eu não via nada, eu ficava tentando assim, eu não ouvia nada, eu não via diferença nenhuma, né? Só que para ele os sons eram completamente diferentes, né? Tinha um timbre diferente. Tatiane, a Kemily tem 10 anos, né? E vivendo esse processo, como o doutor Lucas disse, de encontrar uma alegria de viver, o jeito dela de ser. E eu queria saber até que ponto nós precisamos ser pessoas adaptáveis para os dois lados, né? Porque ela se adaptou, está se reinventando e descobrindo uma forma de viver independente da deficiência e com a deficiência. E quando é uma adaptação, por exemplo, contrária, a pessoa se adapta a um período de depressão e fica ali e não sai daquele lugar, qual que é o equilíbrio que a gente tem que ter sobre esse tema? Gente, eu primeiro quero dizer que eu fiquei com vontade de beijar ela. Que menina linda, né? Que alegria, né? Que a gente percebe mesmo que ela tem, né? E que vibração boa que ela transmite através das histórias dela. Quando eu ouvi a história, eu fico pensando como é precioso a gente enxergar para além do problema. Então, eu acho que essa é a grande sacada. Tem um problema? Tem um problema. A gente pode optar por ficar ali lamentando e chorando em cima daquele problema e aí, então, acabar com todas as possibilidades. Ou então, olhar para além do problema e descobrir todas as demais possibilidades que podem existir além deste problema. E a gente sai carregando o problema e mostrando para ele um mundo, histórias, recriando, né, a vida, despertando habilidades, capacidades, como essa pequena está fazendo, né? Apesar do problema da visão, ela continua vivendo a vida
com tudo aquilo que a vida traz para ela. Então, diante de um problema de saúde mental, nós estamos diante de um problema. Aquela pessoa está dentro dessa incapacidade de ver para além. O convite é que ela consiga transpor, que ela saia ali daquele meio e enxergue uma luz, porque sempre tem. Sempre há um outro caminho. Sempre há outras possibilidades. E vamos ver quais as outras possibilidades e como que ela tem trilhado esse caminho na história dela. Eu passei por muita coisa difícil, entendeu? Às vezes eu fico meditando, porque é tanta fase difícil que eu passei desde que eu vim morar aqui em Santa Luzia, sabe? Eu passei muita coisa difícil, assim, às vezes, né, desobedecia minha avó em algumas coisas, às vezes eu ficava estressada com alguma coisa e colocava a culpa toda na minha avó que tá ali. Então, hoje, graças a Deus, eu sou evangélica, convertida, né? Sou da Igreja de Deus do Brasil e hoje eu sou feliz, hoje eu tenho, né, uma alegria, né, imensa de estar com a minha avó. Eu nunca tive, sabe, noção, eu nunca pensei, por tanta fase difícil que eu passei, eu iria ganhar uma grande oportunidade dessa e muitas outras oportunidades que eu ganhei. Eu havia aprendendo a palavra de Deus desde os meus 3 anos de idade, sabe? Desde os meus 3 anos de idade eu já começava a orar, sabe? Eu já começava a glorificar a Deus. Às vezes aparecia um tio meu lá em casa, do nada, assim, de repente, eu falava com ele assim, tio, vem cá, eu colocava a mão na cabeça dele, orava. Eu também, né, eu tenho isso até hoje dentro de mim, que às vezes eu vou para a casa de alguém, ou então às vezes eu chamo minha avó e o tipeiro para fazer algum culto lá em casa. Ela é essa pessoa. A Tatiane falou que queria beijar ela, né? Eu tive essa honra, ela orou por nós, a gente teve um tempo muito gostoso juntas, eu pude abraçá-la, eu pude dar um beijo nela. E é muito bom estar perto de pessoas assim, né? E é lindo a gente ver isso em uma criança, como ela disse, né? Ela é tão grata, ela passa tanta generosidade, ela passa tanta gratidão, que não dá pra gente poder... ela ia explicar, ela não consegue explicar, porque uma das realidades que ela passou, das dificuldades nesse processo, é a questão da ausência né, do pai e da mãe. Então, ela foi criada pela avó, está sendo criada pela avó, apaixonada com a avó. Vocês vão ver ainda daqui a pouquinho, mais um pouco, que ela vai falar sobre a avó dela. Mas a gente sabe também que isso é uma lacuna, às vezes, até em adultos que estão nos assistindo agora. Né? A questão da orfandade, a questão do abandono, e ela tem essa perspectiva tão diferente sobre a vida. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, como ressignificar o papel paterno e materno, principalmente para os adultos que estão nos assistindo agora. Essa é uma queixa frequente, né? Uma queixa muito comum, né? A ausência de pai, a ausência de mãe. Ou mesmo pessoas que tiveram o pai e a mãe, mas que não foram pessoas que fizeram efetivamente o papel de pai e mãe, né? Que não deram aquele suporte amoroso, né? Que não proviram, que não deram a direção, né? Que não foi uma pessoa amada, protegida ali durante a infância. E muitas vezes ela chega na vida adulta com essas necessidades, né? Com essas necessidades muito salientes, né? E o que a gente vê muito comum, a gente vê isso nos relacionamentos, acaba levando isso para o marido, para a esposa, né? A pessoa casa, mas querendo um pai ou uma mãe que não teve, inconscientemente, claro, né? Ela não está casando ali pensando em ter um pai ou uma mãe, mas acaba querendo que a pessoa cumpra aquelas funções ali que ela não teve. E muitas vezes isso precisa de um processo psicoterapêutico, né? Muitas vezes a gente precisa ajudar essa pessoa a gente precisa psicoterapeuticamente ser esse suporte ali para a pessoa por um tempo, para que ela não precise de pai e mãe na vida adulta, né? Para que ela não delegue para quem não é pai
pai e mãe dela, né, papéis que a pessoa não tem condição de executar, né? Porque se ela tem problema de relacionamento, o casamento é um fracasso, né? Ela começa a querer isso no ambiente de trabalho, né? Que a pessoa, que o chefe ou que a chefe lidere, né? Que cuide dela, e são funções que ninguém vai desempenhar, né? Ela vai se frustrar, né? Ninguém vai substituir, ela vai se frustrar, a pessoa se frustra, se irrita, se incomoda, pensa que ninguém ama, né? Porque está com uma necessidade aberta, né? Mas que não vai ser suprida por ninguém. Né? E pode desencadear outras enfermidades mentais, por exemplo? Sim, e aí a pessoa começa a ficar deprimida, começa a ficar ansiosa, começa a ter burnout no trabalho, né? Começa a ter toda aquela disfunção emocional, né? Por outros motivos também, né? Mas que tendo isso como base, a pessoa está procurando alguma coisa, e até a gente vê assim no relato, né? O que ela relata do relacionamento, muitas vezes no relato do trabalho, uma esperança, uma expectativa no outro que o outro não tem como entregar, né? Ele não tem a menor condição, né? Eu não tenho como desempenhar um papel paterno para minha esposa, né? A relação não fica saudável. E isso é uma coisa que carrega a gente e tem que ser tratado. E vive um ciclo de insatisfação. Pessoas que vivem nessa busca de um pai, de uma mãe idealizada, né, vivem nesse ciclo de insatisfação. Bom, eu acho que uma coisa que a gente pode deixar de falar é da base de amor, né, que a Kemily com certeza recebeu dessa avó. Essa avó não deixou lacuna para Kemily um dia pensar que ela não era amada, não era querida, não era desejada, né, de deixar dentro dela um sentimento de rejeição. Né? É tão bonito que ela diz assim, a minha mãe não tinha condições de cuidar de mim, daí o juiz me deu, então, para alguém que tinha condições, cuidar de mim. Olha como, né, é clara a consciência dela, né? Isso também faz diferença nesse processo. A base de amor que esse sujeito consegue internalizar, né? E a partir disso, então, fazer o seu caminho do amor. Né? E Tatiana, eu gostei muito de você ter falado sobre essa base, porque base pressupõe esse princípio, esse fundamento onde a partir dali podem ser consolidadas outras realidades. Então, por exemplo, às vezes não teve um pai, uma mãe presente, mas teve outra pessoa. Que fez a função. Às vezes teve um pai e uma mãe que não foram adequados ali, tanto na proteção da criança, ali no desenvolvimento, e cresceu e tudo e tal. Mas hoje, se a gente chegou aos 30, se a gente chegou aos 40, a gente pode ressignificar isso em um ambiente terapêutico, para não ficar reproduzindo esse ciclo vicioso ali de uma realidade de dor. É como fazer isso? Quais são os primeiros passos com uma pessoa que entende, olha, eu acho que eu tenho algum problema com meu pai, eu tenho um problema com a minha mãe, ou eu tenho um problema pela orfandade, pela carência, pela rejeição, pelo abandono. O que eu preciso fazer? Qual que é o caminho? Bom, se todos nós chegamos à fase adulta, significa que, de alguma maneira, o nosso pai e nossa mãe fizeram um bom trabalho. Porque, quando a gente era bebê, eles tiveram ou que cuidar da gente ou dar, né, esse cuidado para outra pessoa fazer. Porque, assim, naquela fase a gente precisava muito deles. A gente era dependente de um adulto, seja ele quem for. Pai, mãe, avó, tio, babá, enfermeira, alguém que cuidasse da gente, que trocasse a nossa fralda, que nos alimentasse, né, que nos mostrasse um caminho até que a gente conseguisse caminhar sozinho. Bom, nenhum adulto precisa mais de pai e de mãe, porque tudo isso já se espera que dê conta de fazer. De se alimentar, de estudar, de trabalhar, de sonhar, de realizar, certo? Bom, mas muitos adultos ainda culpam seus pais pelas faltas que todos nós vamos carregar. Porque nós somos seres das faltas. Sempre a gente vai preencher um buraco, vai preencher outro buraco. Isso está na nossa natureza. A gente fica disfuncional por querer ficar cheio o tempo todo? É um pouco isso? Essa coisa que a pessoa nunca está satisfeita e ela conquista uma coisa, ela já... E é uma coisa louca, assim, que você vê que há um desequilíbrio emocional ali. Sim. Eu não acho que seria disfuncional a palavra, mas desequilibrado talvez. Desequilibrado, né? Ótimo. Porque se a gente não dá conta de saciar, de ser saciado, ou de se sentir bem com aquilo que a gente já tem, né? A gente sempre vai ser um ser de busca mesmo. E que bom que seja assim. Porque a gente consegue sair do lugar, a gente consegue realizar, a gente consegue conquistar. Né? Mas a gente precisa compreender que esse é um processo natural da vida. E não um processo desequilibrado. Eu costumo dizer, né, como o trânsito da Índia ali, aquela bagunça que a gente vive desnorteado. Não assim. Bom, como que a gente pode perceber que há um problema em relação àquilo que a gente julga de ausência paterna e materna? Quando a gente começa a perceber que
a nossa vida ela não está caminhando. Eu estou cobrando de alguém alguma coisa, um afeto, um carinho, uma atenção. Eu não estou satisfeita com a minha vida. Eu não estou feliz comigo mesma. Eu estou sempre me jogando para baixo. Eu não confio nas minhas capacidades e potencialidades. São todos esses alertas que a gente pode olhar. Opa, eu preciso ir para a terapia, eu preciso olhar a minha vida. Ótimo, muito bom. E vamos ver então o que a Kemily, do jeito dela, ela tem como esperança e como uma fé para o futuro. Vamos ver. Desde quando eu, comecei a ouvir sobre a palavra de Deus, desde que eu comecei mais a entender e desde que eu comecei também a ter sonhos para realizar, eu acredito que a esperança é a melhor coisa que a gente poderia ter na vida, né? Um dos meus sonhos, que eu creio que pode se realizar é quando eu crescer. Eu tenho independência de cuidar mais da minha avó. Porque, às vezes, a gente está lá em casa e tem coisas que eu não posso fazer. Mas um dos meus primeiros sonhos que foi realizado é que, quando eu crescer, que eu cuide muito mais da minha avó como eu estou cuidando agora. E para você que está assistindo agora, vocês podem acreditar, pessoal, que a esperança é a melhor coisa que nós poderemos ter nas nossas vidas. Deus, Ele realiza todos os nossos sonhos, igual o meu sonho. Um dos meus sonhos foi ser pregadora, Foi ser pregadora da palavra de Deus e hoje eu sou. Hoje eu conheço muito da palavra de Deus, eu tenho, muita experiência de vida, consigo aconselhar as pessoas em tudo que elas precisar, Então, um dos meus sonhos se realizaram, Eu achava que eu nunca seria capaz de nada que está acontecendo comigo agora. Mas, graças a Deus, eu sou. E eu me considero feliz por conta disso, porque muitas bênçãos, vitórias que Deus tem me dado, me fizeram acreditar mais, Até nos meus sonhos mesmo me fizeram acreditar nessas vitórias agora, essas bênçãos que eu estou tendo. Então, eu me considero feliz por isso. E a gente se considera mais feliz de ter tido a oportunidade de conhecer uma criança tão preciosa, tão especial. Ela me mostra muito sobre essa busca satisfeita. Porque quando eu ouvi a primeira vez, ela falando sobre realizar o sonho de ser uma pregadora da palavra, a gente imagina que é o quê? É Deus me dar um púlpito, eu sair pregando pelo país ou pelas nações e tá. Não, ela já é. Ela não tem uma visão sobre algo que vai acontecer. Ela já é. Por quê? Porque ela conhece a palavra de Deus, ela ora, ela prega, ela aconselha, ela ama e serve as pessoas. Então, quantas coisas nós já não somos e com uma expectativa do que pode vir, a gente acaba perdendo o presente, a gente acaba perdendo a satisfação. Para a gente poder encerrar, doutor Lucas, eu queria que você falasse para a gente sobre a importância de uma busca também de cuidado, acolhimento e atendimento para pessoas com deficiência. A importância de buscar uma terapia, a importância de buscar, às vezes, um atendimento profissional especializado, porque lidar com as nossas vulnerabilidades, com as nossas deficiências, seja ela qual for, é difícil. Sim, e essa questão da deficiência, por mais que a gente se adapte, é algo que gera um desconforto, que gera uma limitação que prejudica a independência, Então, ela vai ter uma limitação maior precisa de um cuidado, se vai num lugar precisa de alguém que vai ajudar, para executar determinadas funções, vai precisar de um suporte, Então, é bom, a gente tem que ter esse suporte, a gente tem que buscar melhorar sempre e identificar, Você perguntou no primeiro bloco sobre a gente vai se adaptando, Só que a gente vai se adaptando com a coisa ruim também, E vira
É uma adaptação é num sentido positivo, mas o conformismo, né? O conformismo ele é ruim, né? Eu vou me conformar em ser assim, e esse conformismo ele é muito ruim, né? A partir do momento que eu me adapto, eu estou numa situação ruim, eu me adapto, aquilo não me faz sofrer, isso é muito bom, né? Mas me adaptei e tá tranquilo, não vou querer sair daqui, isso é muito ruim. Então a gente tem que buscar sim, a gente tem que buscar essa ajuda. Muitas vezes as pessoas estão adaptadas, conformadas e precisam de alguém olhando de fora ali e falar, olha, assim você não está sofrendo, mas dá para melhorar, né? Você pode viver de um outro jeito. A gente vê muito terapia, né? As pessoas relatam ali como que elas lidam com as situações do dia a dia totalmente disfuncional, né? O ambiente familiar é totalmente disfuncional, a pessoa apoiada nas limitações dela, muitas vezes organizam a vida em torno da doença, né? Então, a pessoa ansiosa, ela começa a organizar a vida, tem medo de fazer determinada coisa, não faz, tem medo de ir em tal lugar, não vai, e começa a organizar a vida toda em torno da doença, e a gente não pode se conformar com isso. A gente tem que buscar melhorar, e a gente tem que buscar sair dessa situação. Amém. Tatiane, passou rápido o primeiro programa ou não passou? Muito. E que bom que eu quero te encontrar no próximo programa, viu? Será um prazer. Obrigada, doutor Lucas. Obrigada, Tati. Obrigada a você que esteve, né, comigo aqui, com a gente nesse papo aqui tão especial. Eu quero te lembrar que você não é o seu diagnóstico, você não é a sua deficiência, você não é a sua vulnerabilidade, você não é a sua dor. Você é um bom motivo para viver. Há tratamento, há esperança, há terapia, há psiquiatra, não importa. Há alguém que pode te ajudar a vencer, a avançar e a prosperar em tudo que Deus tem para você. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.